Sorrir é uma das mais poderosas formas de comunicação, mas por trás de um sorriso confiante, que vai muito além da estética, também tem a questão da saúde bucal, não é mesmo, Felipe? É verdade, Ana. A saúde bucal ela é muito importante. Temos dados impressionantes para tratar hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade da população global sofre com alguma doença bucal. Além disso, mais de 40% das crianças têm problemas de cáries não tratadas. Que dados alarmantes, não é mesmo? Verdade. E aproveitando o gancho, nós estamos no mês de maio. O maio é o mês de conscientização e prevenção da saúde bucal. Nada mais oportuno que falarmos sobre esse assunto hoje, não é mesmo? É verdade. E eu sou Felipe Pimentel, assessor de comunicação da CARS, e estamos aqui com as doutoras Juliana Romanini e com a doutora Carla. Eu sou Ana Paula Medeiros, sou coordenadora de comunicação da Caixa de Assistência dos Advogados e também está conosco, Felipe, a nossa colega Carla, também doutora, cirurgiã e coordenadora do Centro Médico da Caixa de Assistência. Sejam muito bem-vindas, doutora. Espero que seja muito produtiva essa nossa conversa. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Prazer estar aqui, reencontrar colega. E é muito importante a gente ter esse momento de parada e principalmente de conhecimento, onde vamos ter uma conversa bastante promissora, bastante informações serão compartilhadas, divididas pela Juliana, e espero que seja bem aproveitado por todos. Eu particularmente, doutora, as meninas, né? Agora somos meninas, só menino, né? Particularmente eu desconhecia, né? Eu acho que grande parte da população desconhece porque a gente não ouve muito na mídia, né? Exatamente. Então, a minha pergunta, assim, qual seria hoje, pra gente já entrar no nosso assunto, as principais doenças bucais, né? O que a gente tem hoje e que pode afetar, pode ocasionar, pode mostrar que eu estou em risco, tanto a minha saúde bucal quanto outras áreas do meu corpo, porque eu acredito que a gente, no nosso corpo, pode ser influenciado, né? A questão da saúde bucal, posso estar enganada. Posso começar? Por favor. Bom, gente, então agradecendo mais uma vez a oportunidade e eu falo bastante, tá? Então, por favor, me cortem se eu fugir do assunto. A gente também, né? Então, assim, gente, indo para a tua pergunta, né? Eu acho que a gente fala muito pouco da saúde bucal, né? Em geral, não só do câncer bucal, menos ainda sobre câncer bucal. Em relação ao câncer bucal, a maior parte das pessoas desconhecem, e quando a gente fala sobre esse assunto, elas surpreendem. Nossa, câncer na boca? Eu já ouvi falar de câncer de pulmão, do intestino, da mama, né? E outros tantos. E na boca parece que é uma coisa à parte, né? Não faz parte do corpo. Então, eu acho que todo momento que a gente consegue abrir espaço para falar de saúde bucal como um todo, né? É fundamental, é necessário. Tu trouxeste alguns dados, né, que são realmente alarmantes e realmente as doenças mais frequentes, né, relacionadas à saúde bucal são cárie e gengivite, que são as doenças que muita gente tem. Então, os dados de gengivite, por exemplo, mais de 90% da população. Ela é muito, ou seja, praticamente todo mundo tem algum grau de inflamação na gengiva. Não estou dizendo que tem doenças severas, né? Mas algum grau de inflamação. Em algum momento na vida, né? Vai ter, todos né? teremos. Todos temos, né? Cárie, que é uma doença extremamente prevenível, os fatores causais, eles são... podem ser preveníveis, interrompidos, existem medidas populacionais, como a fluoretação da água, que faz prevenção. Também é assustador o número que tem, né? E aí, quando a gente sai um pouquinho do que a população conhece mais, que é dente em relação ao dentista, né? A gente sai um pouco disso e vai para a questão o que a gente chama de tecidos moles da boca, são as mucosas, a língua, o lábio, menos ainda, né? Então, a gente tem herpes, tem candidíase, tem outras doenças mais graves, algumas doenças sistêmicas, tem manifestação bucal, como a sífilis, por exemplo, que é outra doença extremamente frequente na população. Porto Alegre está sempre no ranking ali da doença frequente. É uma doença sexualmente transmissível e muitas vezes a primeira manifestação ela acontece na boca. Então, a gente faz muito diagnóstico de sífilis, de HIV, pelas lesões bucais, né? Diabetes, outras doenças crônicas autoimunes. Então, assim,
a gente tem na cavidade bucal manifestações que permitem o diagnóstico, né? Não só das mais frequentes, que são cárie e gengivite, que é o que a população escuta, e sim o dentista, não só o especialista, mas o dentista clínico geral, ele é capacitado, ele é qualificado para pelo menos identificar as alterações. E aí, com isso, né, se ele não conseguir fazer o manejo, porque não pode não ser a especialidade, como vocês falaram, alguns trabalham com estética, então assim, não tem obrigação nenhuma de tratar, mas tem obrigação de identificar e encaminhar para o especialista. Então a gente tem uma gama de doenças, né, e aí dentro de todas essas que eu falei, o câncer bucal mata. E aí a gente passa para um outro patamar de alarmante, né, de alarmismo, digamos assim. A gente tem que prestar atenção, porque não é uma afta, não é um herpes, não é uma candidíase. É uma ferida que vai evoluir e, se não for identificada a tempo, vai levar o paciente a óbito. E aí a gente está falando de dados também altíssimos, né? Os casos são identificados, na maior parte das vezes, em estágios muito avançados, levando metade da população diagnosticada à morte em 5 anos. Né? Então, assim, choca, né? Não se fala sobre isso. E a gente tem que buscar essa informação. Então, se falar mais a questão da estética, né, doutora? Isso, nossa, vou colocar né? lente de contato, Não, né? O pessoal tá todo mundo colocando, agora virou moda, né? Graças a Deus parou um pouco isso. Mas o pessoal se preocupa com estética do que com a própria saúde bucal, porque acha que não é importante. Não, exato. O problema da área de odontologia é que, como a Juliana falou, parece assim, tu vai no dentista para ver dentes. Só que é muito mais do que isso. Ao sentar na cadeira dos colegas, o paciente passa por toda uma avaliação. Só que qual é a preocupação da maioria das pessoas que chegam para uma consulta? É dar uma olhadinha, ver se está tudo fazer bem. Uma limpezinha. Fazer uma limpezinha. Izinha, né? Zinha. Tudo indo, assim. Uma então, carizinha. na verdade, a gente tem que levar esse tipo de informação a conhecimento de todos. Valorizar a sua saúde bucal de rotina em casa e prestar atenção na consulta, né? Quando vai. Se tu tem qualquer dúvida, o profissional cirurgião dentista é o indicado. Né? Porque hoje em dia tem todo mundo sabe tudo de tudo, mas é muito raso, né? Quando chega numa consulta com um especialista. Era da informação, né, Carla? Todo mundo sabe muito de muitas coisas, muito de tudo, e na todo verdade mundo quase tem receita nada. pra tudo. Exato. Né? Então, acho que eu vou aproveitar o gancho das meninas e vou perguntar, porque a minha mãe me dizia assim, quando eu não conseguia escovar o dente de manhã cedo, eu ia pra escola e levava uma maçã, porque pra mim meu dente estava escovado, né? Então, eu queria ouvir das meninas, com a experiência que vocês têm de consultório, de estudos, os mitos aí que vocês já ouviram com relação à saúde bucal, assim. Fiquei curiosa agora, Felipe. Nossa, do câncer eu tenho uma lista, né? Depois a gente fala desses, tá? Tem um monte do câncer, a gente tem uma lista. Mas, assim, eu acho que no geral, né? Eu acho que aquela questão, assim, tem uma brincadeira, assim, né? Quais dentes tu deves escovar, né? Somente aqueles que tu desejas manter. Tá? Faz sentido. Faz sentido, né? Porque as pessoas muitas vezes têm o hábito de dar uma escovada rápida, né? Não limpar dente do fundo, não usar o fio dental, né? Então, não precisa usar fio dental, então vou usar a maçã que limpa, vou mascar um chiclete que limpa, vou fazer um bochecho que limpa. Chiclete sem açúcar. Né? O que limpa é escova de dente e fio dental. Pode até ser com água, né? Ação mecânica. O que limpa é escova e fio dental. Então, a escova vai limpar as faces expostas, externas, e o fio dental vai limpar entre os dentes, certo? Então, esse é o primeiro mito, que limpa, é a primeira verdade, na verdade, né? O que limpa é fio dental e escova. Né? Que maçã e chiclete e bochechinho d'água e enxaguatório né, limpa, é mito. Mãe, você está errada. E às vezes a gente tem, né? Ela me interrompe porque eu vou falar. Vamos lá. Tá bom. Porque muitas vezes a gente tem assim, né? Como assim? Atualmente eu trabalho dentro da Prefeitura de Porto Alegre, no centro de especialidades, então mais com a parte voltada ao diagnóstico das lesões bucais. E trabalho também no hospital de clínicas, como dentista do hospital, para os pacientes internados, pacientes que têm maior complexidade de saúde e que precisam um atendimento odontológico num ambiente mais
especializado, digamos assim, né? Mas o que a gente faz, muitas vezes, é clínica geral. É o básico para esses pacientes que são complexos, né? Poderia ser feito na caixa de assistência, pode ser feito, desde que o dentista se sinta seguro, mas às vezes o paciente tem que estar num ambiente que tenha um pouquinho mais de estrutura para alguma intercorrência. Mas por que eu falei isso? Porque eu trabalho muito com higiene bucal. Então, assim, por mais que eu tenha uma especialidade voltada para o câncer, na rotina do hospital, a gente trabalha com higiene bucal. Então, muitas vezes o paciente limpa o dente com gaze. Imagina vocês escovar o dente com gaze, tá? Em casa. É uma emergência, esqueci, dá uma... Tô viajando, entendeu? Esqueci é uma coisa, escova, mas a rotina. Então, a gente tem que fazer todas as pessoas entenderem que o que limpa é escova e fio. O creme dental tem lá as propriedades detergentes. Tem várias, flúor, opções né? de creme dental. Né? Que trazem enormes benefícios que são o a mais, né? Mas é que nem tomar banho. Tu pode tomar banho sem sabonete. Tá tudo certo. Vai lavar mecanicamente e o banho tá tomado e teu corpo vai estar higienizado, né? Então, eu acho que é esse entendimento que tem que ter da simplicidade com finalidade bem clara, que é higiene e limpeza. Nada de maçã, Ana. Aproveitando esse gancho da pasta dental, não sei se a Ana viu, que tem circulado na internet, né, muitas questões relacionadas ao tipo de pasta dental, que pasta com carbono, né, ativado não seria muito efeito bom. Branqueador, Efeito branqueador. Até que ponto todo isso é mundo verdade? quer ter o dente branquinho, assim, parece aquele chiclete, assim, sabe? Que a gente compra é no outro mercado. mito, de que o dente branco é o dente saudável. Quando isso não é a realidade. Eu sempre digo, eu faço mais pediatria, né? Na caixa de assistência eu atendo só crianças. E as mães vêm com preocupações, a troca dentária. Ai, doutora, mas o dente dele tá tão amarelinho. Claro, ainda mais comparado com o dente de leite, que tem esse nome, né? Por ser tão clarinho. A estrutura dele é diferente. Eu digo, cor de dente é como cor de olhos, cor de cabelo, cor de pele. Cada um tem sua tendência. O que importa é que tu mantenha o teu dente. Se tu faz o que nós estávamos conversando, uma boa higiene, usa fio dental, uma escovação efetiva, né? Outra coisa importante, escovação e fio dental é para serem realizados no banheiro, na frente do espelho. Não passeando pela casa, eu digo para os meus pequenos. Não é. Eu acho que serviu para mim. Eu digo para os meus até no banho, gente. Exato, eu digo para os meus pequenos. Tu não pode levar a escova para passear pela casa. Aí as mães se olham. Acho que a doutora colocou câmeras lá em casa, porque, né? Então, assim, pra gente ter foco. Porque tem gente que escova os dentes no celular, gente escova, sabe? Então tem tudo isso, né? E aí, é como a Juliana disse, independente do creme dental que tu for usar. Se tu fizer uma escovação ruim, tu te distrai no celular, tu fica só aqui, só do lado. Aí se tu é destro, o teu lado esquerdo tá bem escovado. Agora, o direito tu esquece, né? Ai, mostra pra doutora como é que tu faz o X. Aí as crianças vão lá e ficavam sorriso, né? Os dentes do sorriso. Achei a importância também de escovar a língua, né? Porque a gente esquece da língua. Né? Justamente a ferramenta mais importante da nossa vida, a gente esquece. Então, assim, muito, Felipe, respondendo a tua pergunta, é mídia, é comércio, né? É o carbono ativado, é a clareadora. Chega ao ponto de as mães querem que a criança utilize com 6 anos já a pasta clareadora, que é totalmente contraindicado, né? Então, assim, as pessoas têm que ter em mente que para manter e ter saúde bucal são as pequenas ações do dia a dia. São as escovações, o uso do fio dental. Tu fazendo o básico, a tua saúde está garantida. Tá lá nos 95% de segurança. E as pessoas não fazem isso, gente. Ou então, a Juliana vai concordar comigo e vocês vão rir. As pessoas muitas vezes capricham no dia da consulta, porque sabem que vão consultar. Mas a gente tem uma técnica para descobrir. Mas o que a gente vai fazer, né, a hora da verdade, a hora da né? verdade. Usa fio dental, uso, escova. Nossa, tem gente que vai ouvir esse podcast e vai desligar. Vai desligar o podcast. Porque a gente está trazendo verdades, né, Ju? A gente não quer realmente mito. É isso, né? Porque se a gente sabe, o profissional sabe, a gente vai passar o fio dental no paciente, quem usou só no dia, a gengiva vai sangrar. Os molares, junto da bochecha, vão estar com placa. A gente vai passar o instrumental, vai sair a placa
né? Vai sangrar. Então, Que é a gengivite que a gente estava falando, que praticamente toda a população tem. É um sinal que a gente percebe, né, da gengivite. Até eu vou, antes de passar a palavra... Vou escovar os dentes e volto. A Carla me trouxe um ponto importante também, e aí que eu trago para discussão aqui, é a criança, né? A incidência de problemas bucais na criança vai muito da rotina dos pais com essa criança, porque ela não sabe, né? E o câncer especificamente, assim... existem casos De criança? em crianças por maus hábitos, né? Nas crianças, as situações de câncer, elas são mais relacionadas a alterações hereditárias, genéticas, enfim. É mais raro, tá? Mas existem, tá? Os tumores existem e são tumores bastante agressivos nas crianças. Geralmente são sarcomas, que a gente chama, né? Que é o tipo de tumor que acontece, por exemplo, nos ossos, né? Nos músculos, né? Então, são tumores mais raros, tá? E na face, né? Falando em câncer de cabeça e pescoço, muitas vezes a gente tem alguns tumores em olhos, mais frequentes também em crianças. Mas, assim, a repercussão das crianças, talvez, assim, a repercussão de tumores em outras localizações na cavidade bucal é que acaba complicando, né? Então, mucosites decorrentes do tratamento quimioterápico, né? Uma radioterapia eventual que possa acontecer nessa região. Mas é mais raro. Mas existem, infelizmente, existe tumor de cabeça e pescoço. Com alguns problemas bucais sérios, assim. Mas não é a cárie e a gengivite que vai levar isso. É outra coisa. Outros, é outra coisa, né? Outras causas, né? Mas os pais precisam estar atentos. Atentos, né? mas assim... Isso é outro ponto, que é o cuidado, né? Que é o cuidado. E tem melhorado muito, Ana, porque as informações, né? As pessoas realmente têm bastante informações, algumas usam, mas... Enfim... o mito de que como é dente de leite não precisa cuidar. Depois troca. Vai cair mesmo, e né? Vai nascer o outro. É verdade. Olha, eu digo, Deus é perfeito, né? Deus faz as coisas da maneira correta. O homem é que não sabe usar, né? Então, se Deus colocou 20 dentes de leite na boca da criança, por algum motivo tem. Ou seja, além de toda a questão de alimentação, né? Enfim, tem a questão de preservar espaço para os dentes que virão. A arcada da criança, conforme ela vai crescendo, vai expandindo. São 20 dentes a dentição de leite ou dentição decídua, né? A dentição permanente são 32 dentes. Então, você só tem que... tá com cárie e tira, depois vem o outro. Não é assim. Não é assim. Uma criança perde um dentinho molar com 5, 6 anos, os dentes que virão vão vir todos tortos, fora de lugar. Vai ter que usar aparelho, né? Tudo quanto é tipo. Então, o sofrimento, né? Eu acho tão mais fácil escovar o dente do que colocar uma criança na cadeira para fazer, por exemplo, um tratamento de canal numa criança. Né? Eu brinco muito assim, agora vou falar um pouquinho de mim, assim. Tratamento de canal numa criança. Né? Assim, eu sou dentista, né? Porque eu tive uma boa dentista na minha vida que cuidou muito bem dos meus dentes, porque eu fui uma criança que tive cáries. Tá? Num tempo que não se falava muito em prevenção, cuidados. Cariou, tira. E eu tive uma história de criança ali nos meus 7, 8 anos, que eu me lembro de ser traumático até, de certo ponto, que é o que a gente ouve muito falar. E isso hoje está caindo. A gente recebe muito de forma agradável a criança, antes de começar a ter problema, para fazer a prevenção, para justamente evitar que a criança tenha doenças, né? A cárie, ou frature dentes, ou tenha que fazer extrações de dente muito precocemente. Né? Então, o cuidado que se tem hoje do odontopediatra é um cuidado que quando eu tinha 5 anos de idade, nem existia odontopediatra, talvez uma ou duas pessoas, né? Então, e eu fui atendida por uma pessoa que me acolheu tão bem no cuidado, quando eu precisei efetivamente, que eu digo, puxa, esse cuidado eu preciso levar adiante, eu gosto disso, né? Então, é um atendimento que hoje, se os pais entenderem que levar a criança para o dentista antes de qualquer problema, aprender a escovar, né? Ensinar a criança a limpar os dentes antes, quando ela tem lá 6 meses, menos de um ano, mas para que levar? Nem tem dente na boca. Porque ela vai se habituando ao atendimento, vínculo. Vínculo com o profissional, né? Acompanhando, vai entendendo aquela rotina, né? Porque a pior coisa que tem é chegar numa situação em que... De dor, né?
Não só para criança, para Pra adulto, qualquer um. para todos, mas imagina num serzinho que não entende, né? O porquê daquilo tudo. E Por favor. como muitos dos pais tiveram uma experiência ruim, né? Como eu tive lá atrás, e depois alguém me acolheu de uma forma diferente, eles evitam levar, porque, né? E é o contrário, né? E a gente tá falando isso para qualquer coisa. Se tu vai buscando prevenção, né? Ah, mas eu não vou porque se eu vou procurar eu vou achar. Que Deus queira que ache precocemente e evite um grande problema. Então, acho que essa é a ideia da gente ir construindo a prevenção nesse sentido, né? E levar o conhecimento para os pais, levar a criança, fazer esse vínculo, vai construindo uma vida de saúde bucal que talvez as pessoas da minha geração não tiveram. Depois é que foi mudando a ideia da odontologia. Né? É exatamente isso. Eu acho que são alguns fatores que faz hoje a odontologia ser muito diferente de 40, 50 anos atrás, né? A começar por essa ideia do profissional. Eu e a Juliana estamos formadas há quase 30 anos, mas há 30 anos, 35 anos, 34 anos, quando a gente entrou na faculdade, o que já era preconizado? Prevenção. A gente tinha lá no início da faculdade uma cadeira que a gente aprendia como deveria ser a higienização bucal ideal para a gente poder transmitir. E vocês sabiam? Sabe? Ou vocês aprenderam na faculdade? Algumas Isso que eu tô coisas, dizendo, eu aprendi na marra, na dor, porque eu fui uma criança que tive que tirar dente com 7, 8 anos de idade. E aí, Né, então assim, ó, hoje, bom, eu e a Ju, a gente vem de uma geração que a água não era fluoretada, que o creme dental, a pasta de dente, não tinha flúor. Eu me lembro dos meus pais comprarem a pasta de dente da Mônica, lembra que havia na Aquela época? com gostinho. Mas não assim, tinha ó, a flúor. pasta não tinha flúor, porque não era. Não se usava, não se tinha o estudo, toda, né, a comprovação. Essa geração que eu atendo hoje, o que acontece? Se tiver o cuidado básico, não vai ter cárie. Cárie, pelo menos, não vai ter. Vai ter outras coisas. Vai ter, pode ter a gengivite, porque daí não escova bem, não usa o fio dental. Mas cárie não vai ter, porque cárie é química para acontecer. Né? Tem que ter alteração de pH, tem que ter a presença do açúcar. Né? Então, os pais informados, os dentistas passando informação também, porque isso era também outro ponto. Os dentistas não conversavam com o paciente antes. Chegavam lá, abre a boca, faz o que tem que fazer, tchau, até a próxima. Volta daqui 6 meses. Né? Então, essa mudança de postura do profissional em compartilhar a informação, em compartilhar prevenção, fez toda a diferença, né? Então, os nossos filhos não vão ter cáries. E os nossos netos, muito menos, né? Então, e a gente eu recebo bebês de 6 meses, que os pais vêm procurando instrução para a higiene, que o próprio pediatra já encaminha, assim como tem que ir no oftalmo, vai no dentista, né? Para que a criança... E criando vínculo, e criando a rotina. Ele vai chorar na primeira vez, ele vai espernear na segunda, na terceira ele está perguntando quando é que vai no dentista, na quarta fica feliz, contando que não dormiu, ansioso para chegar na consulta. É assim. E vai ser um adulto muito mais tranquilo, né? O povo gaúcho é tão... Eu sou paranaense, né? Mas o povo gaúcho é tão organizado para algumas coisas, né? Até a gente vinha conversando, né, Felipe, a questão da saúde bucal no Rio Grande do Sul, né? Sim, tem questão muito forte cultural, né? De só procurar dentistas, médicos, quando a pessoa realmente está precisando, está com algum problema, né? Aí já não é prevenção, né? Você tem um preconceito também com o chimarrão, né? Esse é um mito que nós vamos ter que falar lá depois. Vamos ver a minha lista anterior, né, Felipe? Se o fato de tomar chimarrão... fumar, né? Eu sei que mora mais pro interior, né, Felipe? Tem muito disso, né? A gente andou pesquisando algumas questões para nossa conversa e a gente identificou algumas coisas nesse sentido. Né? Até que ponto, né? Falando especificamente do Rio Grande do Sul, essa questão de tomar mate quente, né? Do próprio cigarro e outros tipos, né? Tanto de cigarros quanto substâncias quentes, né? Podem afetar a saúde bucal da pessoa e que cuidados as pessoas devem ter. Bom, o cigarro, nenhum, né? Então, para a saúde bucal como um todo, ele
ele leva, né, ao aquecimento das mucosas, ele altera a questão da coloração dos dentes, ele piora a saúde da gengiva, e para o câncer bucal é o principal causa, né, relacionada ao estabelecimento da doença. Então, realmente, assim, o cigarro, a gente não tem discussão. E aí nós temos variações aí, né, da questão do tabaco, não só o cigarro tradicional, né? Mas a gente tem charuto, tem narguilé, agora está na moda os eletrônicos, que tem que entrar nessa pauta, que é importante, né? E em relação ao chimarrão, o calor da água tem que ser considerado, tá? E não, até eu brinquei esses dias, né? Com a função da gente começar a usar as chaleiras elétricas, algumas já tem até lá no botãozinho chimarrão, né? A temperatura da água, que é em torno de 70 graus, assim, no máximo, para que ela realmente não queime, né? Então, não tem nenhum estudo que dê uma evidência em relação a câncer de boca, né? Para água do chimarrão, assim, mas mais para tumores de esôfago, tá? Então, existe em função da temperatura. Em relação à erva mate, como ela tem antioxidantes, até se aventa, né, alguns estudos assim, que não tem uma comprovação, não, vamos bater, né, mas que essa presença ela seria benéfica de certa forma, então ele daria um balanço da água quente com a erva, mas não podem tomar seu chimarrão tranquilos, não tem problema maior, mas lembrem, né, que da mesma forma tem que higienizar, vai ficar manchado. Chimarrão e café, né, gente? O café. Podemos esquecer o nosso cafezinho. Não, né? Então, assim, ninguém está dizendo não beba, não tome o café e o chimarrão, né? São hábitos que têm o seu benefício, né? Tudo em exagero. Lembrem sempre que entre a droga e o remédio e o veneno, a diferença é a dose, né? Então, também, sem exageros, de uma forma de bom senso, coerente, não tem problema. Ora, tabaco e álcool, isso não tem, né? Tabaco não tem nenhum benefício e o álcool, por mais que a gente tenha muitas vezes o hábito de usar socialmente, né? O álcool também, não existe dose segura para nada, né? Então, assim, existe um estudo que orienta, né? Porque uma vez se dizia, um cálice de vinho, né? Pode tomar, é saudável. Hoje em dia já não se fala mais isso, né? Álcool é álcool, ponto. Né? Então, a gente vai trabalhando esse conhecimento para justamente tirar esses mitos, né? E verdades, tipo assim, não, mas se eu tomar... Uma das coisas mais absurdas, eu acho, assim, dentro da nossa caminhada de 15 anos aí, né, do trabalho, do projeto que a gente ouviu, é dizer que o uísque de boa qualidade e cachaça de boa qualidade não causam câncer de boca, tá? E, então, assim... vindo de colega, né? Isso que é pior ainda. Sim, né? Então não é, gente, não é seguro. Parem de fazer bengalas, então, né? Bengalas. Então, assim, sejamos razoáveis, ok? Vai beber socialmente, tenha o mínimo possível o álcool, enfim, mas assim, seja coerente, né? Fique atento. Então, assim, essa semana eu recebi um paciente, eu perguntei, né? Fuma? Sim, fumo 30 cigarros por dia. Há 40 anos, multipliquem aí, né? E bebida alcoólica. Eu bebo 2 latões todos os dias de cerveja, né? E ele tá com a doença. Então, assim, vai acumulando, vai deixando a boca mais vulnerável, a mucosa mais permeável e vai dando espaço para os produtos do cigarro modificarem as células e fazer doença, né? Nós estamos falando nesse sentido. Tá? Mas pensem que isso é vulnerabilidade para outras doenças também, né? Se a mucosa está permeável, um vírus entra mais facilmente, desestabelece mais facilmente, né? E aí a gente vai tendo uma sequência de problemas que benefício nenhum, né? Tanto... A gente falou sobre o Estado, assim, e até a doutora comentou que trabalha, né, para a prefeitura, enfim, da capital, Porto Alegre, e eu queria até saber como é que está essa condição da estrutura, da unidade básica, essa questão da saúde bucal hoje, né, na cidade, né? No estado é um pouco mais difícil a gente falar sobre, mas na cidade, Porto Alegre. Não, Porto Alegre tem uma rede organizada, né, dos postos de saúde da atenção básica, que a gente chama, né, que são os postos menores nos bairros. Nessas equipes a gente tem médico
cirurgião dentista, equipe técnica também, auxiliares de saúde bucal, de enfermagem, tem enfermeiros, né? E existe uma rede organizada para referência. Então, se tu precisa de um especialista, ele vai... vou falar um pouquinho da saúde bucal, né? Se o paciente precisa de um tratamento mais especializado, como é o meu caso. Eu trabalho no que a gente chama de média complexidade, né? A minha unidade de saúde é um centro especializado. Então, no meu centro só se trabalham as especialidades odontológicas. A endodontia, que é o tratamento de canal, a periodontia, que é o tratamento de gengiva, a cirurgia buco, que faz extrações de siso, e a estomatologia, que é a minha especialidade, que faz o acompanhamento diagnóstico das lesões de boca, inclusive do câncer de boca. Então, a população é referenciada para esses centros. Se o problema pode ser resolvido ali, ok, depois ele volta para a sua unidade básica, e se for o caso, por exemplo, uma doença como câncer, que precisa ir para o nível hospitalar, do centro de média complexidade, ele vai ser referenciado por um hospital para tratamento. Então, existe uma organização. Né? Eu acho que é importante falar que a gente tem profissionais extremamente capacitados na rede, né? O pessoal às vezes diz, não, mas a saúde pública não funciona. Gente, funciona, tá? Tem limitação? Tem limitação de financiamento, tem limitação de acesso, porque eu acho que teve uma mudança muito grande na questão socioeconômica das pessoas, e muitas pessoas que podiam pagar por um plano de saúde, né, deixaram de poder pagar e passaram a acessar o SUS, né? Então, óbvio, a demanda é muito maior do que a capacidade instalada, e isso vem num crescente, infelizmente. Mas não é porque a saúde só, né? É meio que geral, assim. Então, as dificuldades existem, né? E existe também uma questão, assim, de muita... Tem que ter de valorizar também a questão do profissional que está lá, né? Então, assim, muitos profissionais acabam deixando... bons profissionais deixam a rede pública em função da questão de salários, por outras possibilidades de carreira, mas quem está lá pode ter certeza que está lá porque quer estar e quer atender da melhor maneira possível. Então, sim, temos uma boa rede, né? Profissionais extremamente capacitados, e a gente dá muito apoio, né? Falando por mim agora, da minha especialidade, muitas vezes os colegas, mesmo externos, fazem contato para discutir caso. Então, assim, não é fechado, né? A gente tenta ser o mais aberto possível para permitir esse acesso. Muitas vezes o paciente ele não consegue chegar num especialista pela questão financeira, por não ter plano, né? A estomatologia, que é essa parte, pouca gente atende nos consultórios, os planos, infelizmente, muitas vezes não cobrem, né? Essa especialidade. Então, tu acaba, os colegas contatam e fazem a referência via unidade básica para chegar até o centro de especialidade. Então, a gente discute os casos, dá essa abertura, eu acho que funciona. Pode ser melhor? Sempre, né? Eu acho que a gente nunca... Ser mais divulgado, né, talvez. A gente nunca está satisfeito. Eu nunca estou satisfeita. Eu acho que sempre dá para ser melhor do que a gente é, né? Então, mais trabalhoso também, mas acho que funciona bastante. E é bem importante isso que a Juliana falou, porque assim, o dentista de dia a dia, de consultório, tem a condição de fazer, de visualizar e diagnosticar, de identificar, na verdade, não é nem diagnosticar, de identificar que tem uma lesão, que aquilo ali não está bem. Mas muitas vezes, pela falta de conhecimento e de prática mesmo, porque é uma área muito técnica, muito... Extremamente restrita. Então, assim, a gente tem essa acolhida dos colegas, né? A gente se aperta com qualquer coisa, liga, né? Não, deixa eu ver, pede para vir aqui, a gente olha, e aí eles dão o encaminhamento. Uma vez que tu encaminha um paciente, tu pode ter certeza que ele vai ter o atendimento que precisa. E vai ter o caminho que ele deve seguir. Né? Então, isso que é muito importante, porque a gente não pode ignorar o paciente, o advogado que consulta na Caixa, uma vez que ele tem qualquer dúvida, que vai no profissional, então que siga, investigue, porque quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são enormes. Agora, quando tu vai negando, tu vai protelando, tu tem a informação e tu não busca o tratamento, aí fica difícil, né?
Aí é fácil dizer que o sistema Não funciona, não me né? acolheu, que eu não Acho que a gente tem consegui. muitas informações. A gente tem a própria unidade básica de saúde, a gente tem hoje um crescimento das ofertas também, o acesso, né, a planos de saúde específicos. A Caixa, inclusive, dispõe de um plano exclusivo para advogados odontológico. Temos o nosso centro médico também, né, Carla? Então, eu acredito que, aos pouquinhos, né, a gente tem tentado trazer à tona essa pauta, não só essa, mas tantas outras que surgem Porque relacionadas à saúde. às vezes, né, essa questão, assim, agora eu só atuo na rede pública, mas, assim, ainda tem um vínculo com o consultório privado. As pessoas não sabem onde buscar, né, e, às vezes, quem gerencia o plano não entende ainda, não aprendeu ainda, né, não aprendeu, né, que o dentista não é só dente. Então, à medida que vai sendo apresentado, vai colocando, olha, tem que ter essa referência, tem que fazer um convênio com tal situação, né? Tu vai abrindo essa rede suplementar e muitos convênios hoje em dia, para o paciente oncológico, por exemplo, já ajudam, né, ou subsidiam, ou reembolsam os tratamentos odontológicos que há pouco tempo, estou falando de menos de 10 anos atrás, sequer se cogitava, né? A aplicação de laser para paciente que está em tratamento oncológico, por exemplo, ou tratamento durante a internação para fazer alguns procedimentos clínicos, como eu falei, no ambiente hospitalar, que não davam cobertura, já começaram a enxergar que se o paciente faz uma laser terapia, né, tem a sua complicação do tratamento oncológico tratado, ele passa bem, ele tem uma qualidade de vida durante o tratamento, e aí ele vai, ao longo do tratamento, cumprindo, né, o plano do tratamento, e vai ter alta mais rápido e vai custar menos, tá? Então, assim, não me entendam mal, pelo amor de Deus, eu estou pensando no paciente, certo? Mas do ponto de vista do gestor, se o paciente consegue cumprir o tratamento, consegue fazer um tratamento que custe menos, é melhor para ele. Então, agregar a odontologia às equipes multiprofissionais dentro dos hospitais, dentro dos planos de saúde, dentro das caixas de assistência, por exemplo, dos clínicos, dos convênios, dos centros clínicos, faz com que a gente tenha um olhar diferente e o gestor tenha um outro resultado para o tratamento. Então, eu sou técnica, eu estou pensando no paciente, né? Essa parte não me pertence de administração, mas quando a gente apresenta os dados para o gestor, né? Diz, olha só, se eu fizer laser, que tem um custo baixíssimo, né? Diariamente, a cada 2 dias, para o paciente que está internado fazendo quimioterapia, ou para o paciente ambulatorial que está fazendo radioterapia. Ele vai cumprir o tratamento e não vai prolongar, e vai ter uma qualidade, vai usar menos medicamento, vai usar menos o plano, vai fazer menos exames, vai ter menos intercorrência. O paciente diz, opa, né? O custo que eu vou ter com isso é muito menor do que o outro custo. Então, quem sabe o meu olhar agora volte para esse público, né? E a gente consiga dar uma... Então, assim, é uma construção. É uma coisa que talvez há 15 anos, 20 anos atrás não se pensasse. E vem num crescente daqui a pouco, né? As pessoas que usam o plano, usam a assistência, por exemplo, de vocês, vão dizer assim, opa, mas eu vi na entrevista de vocês que dá para fazer laser. Vocês têm laser? Estamos providenciando, temos, sabe? Então, temos a caixa de assistência. Ninguém melhor do que falar sobre isso do que a Carla. Né? Temos 3 profissionais habilitados em trabalhar com laser. Só que assim, tem que aprender a fazer, tem que divulgar. Sim. Tem que divulgar a existência e tem que criar esse caminho. Só que se a gente não conta que faz, os pacientes não vão saber, né? Então, momentos como esse, onde a gente conversa, troca experiência, tem essa abrangência, né? Puxa vida, olha só, eu não sabia que eu tinha esse a mais na minha assistência de saúde, que vai me dar uma qualidade caso eu precise, né? E isso vai passando de um para outro e vai chegando, né? Porque quando a coisa é boa, tem bom resultado, se espalha, assim, né? A gente tem a questão econômica, né? Que as pessoas buscam outras alternativas, e a Carla sabe muito bem, na nossa área ali, no nosso mundo, a questão da rotina do advogado, né? Sim. Que nunca tem tempo. Né? Então, prioridade é sempre outra. Então, mas para eles também, até de que maneira a gente pode contribuir ou pedir alguma dica daqui a pouco para a gente poder orientar esses advogados, né? Eu acho que tudo isso que está sendo falado serve para todas as pessoas, né? Porque
o cuidado, a prevenção é tudo. Né? Tu não precisa esperar chegar a ter uma dor, né? Uma cárie, um sangramento para procurar o recurso. O que a gente observa muito lá, Juliana, além de fatores, né? De cáries, de problemas periodontais, é a questão do bruxismo, né? Do apertamento dental, do estresse, né? Então, são tudo... É tudo uma construção, como a Juliana falou, né? Tu cuida da tua saúde, tu faz o básico para manter a higiene. E aí tu vai agregando as outras áreas da odontologia, né? Que eu acho que a gente está conseguindo isso, mas até na época ainda que a gente estava na faculdade, parecia que a odontologia era uma coisa totalmente separada da medicina, como se a boca andasse sozinha, não fizesse parte do corpo. Né? E hoje a gente tem essa mudança. Então o advogado, ele é estressado, ele não vai só apertar e ranger dente, ele vai ter pressão alta, ele vai ter colesterol alto, vai comer mal, dorme mal, né? Então é uma série de fatores que, na verdade, a pessoa tem que, aquilo que a gente comenta, né? Sim. A pessoa tem que se cuidar, tem que fazer prevenção, e no momento em que é diagnosticada com uma doença, tem que utilizar os recursos e seguir os tratamentos. Nós na Caixa, a gente oferece algumas especialidades, mas o que foge da nossa especialidade, questões mais técnicas, a gente tem os colegas, né? Então eu acho que é isso. O advogado tem que utilizar, como todo mundo, as possibilidades que são oferecidas pela Caixa, o centro médico, os convênios, os planos, e seguir o aconselhamento do profissional, porque nada melhor que o profissional para dar o teu norte, né? O advogado, ele está sempre entre uma audiência e outra, né? A Carla conhece muito bem essa realidade, porque enfrenta ali no centro médico essa rotina, né? Então, a questão do tempo é muito importante hoje em dia, não só para advogado, mas qualquer área de atuação. E muitas vezes, a gente aprende que temos que escovar os dentes antes e depois das refeições. E aí? Se a gente escovar só depois, ou só antes, né? Trazendo para a realidade, eu sei que esse seria o mundo ideal, doutoras. Mas existe alguma forma de, talvez, minimizar, porque eu estou num dia completamente absurdo, cheia de coisa para fazer. Não consegui escovar antes, escovei só depois, correndo ali, ou escovei mais ou menos e usei um enxaguante bucal, ou não. Ou a regra é essa e tem que seguir. Eu acho assim, ó, tu tem que limpar muito bem os dentes, tá? Se conseguisse fazer pelo menos 2 higienizações no dia, a gente tá muito feliz, né? Então, ó, fez a higiene da manhã, fez a higiene antes de dormir, já estou muito satisfeita. Fez uma boa higiene, né? Uma boa higiene, a não boa. É o telefone e a escovação juntas, né? Porque é a vida de todo mundo, não é? Tem dias que a gente não consegue escovar o dente, gente. É verdade. A gente sai de uma reunião para outra, a gente não escova. É o chicletinho, né, que acontece. É o que a gente falou, né? Não é o bom senso. É o bom senso. Aquela questão de escovar 3 vezes ao dia seria o ideal, né? Mas, ok, tu levanta... Escova os dentes, né? Não custa, é rápido. Mata os bichinhos. Não vai dar um beijinho bom dia a alguém com não tão agradável. Os bichinhos já assim, né? Subiram, desceram, desceram, né? E outra questão, claro, depois do almoço, é que a gente como profissional é difícil dizer, né, Ju, assim, não. Mas assim, gente, uma boa escovação, passar o fio dental, requer poucos minutos do teu dia e vai te garantir uma saúde para a vida, tá? À noite é inegociável, tá? Porque imagina você passar o dia inteiro comendo, bebendo, falando, né? E aí tu vai dormir e a noite inteira a boquinha fechada, a salivação diminui, as bactérias, resíduos. É a festa das bactérias. Pense na lata de lixo da sua casa fervendo lá, né? Exatamente. É isso aí. Então, assim, não é... A gente não pode não dizer isso. Não pode dizer, não, tá liberado. Não tá liberado. Aquela coisa. Não tá liberado. Se acontecer, tudo bem, mas assim, ó... A regra... É clara. É clara. A regra é clara. E exatamente. E assim, ó. E os pais, os advogados, né? E as pessoas comuns, são o exemplo dos seus filhos.
Tu não pode cobrar de uma criança que não vê o pai passar fio dental, que ela tenha que usar o fio dental. Verdade. Primeiro que muitas vezes a criança ainda tem a dificuldade motora. Então precisa do auxílio, precisa de treinamento, né? É com a prática que eles vão aprender. Agora, se eu digo para uma criança, tu não tá passando fio dental, lá em casa ninguém passa. Nem sabe o que é. Pra que serve? Né? Então, é difícil, assim, mas não tem jeito. Tem que escovar os dentes, tem que passar fio dental. Eu tentei. Eu tentei. Sua maçã está E desclassificada. além dessa- Cancelada. Cancelada a maçã. Sua maçã está cancelada. E além dessa questão que a gente falou, que é muito importante, né, da escovação mecânica, que outros hábitos são importantes para manter uma boa higiene bucal, uma boa saúde bucal, referente à alimentação, a estresse, ao trabalho? O que a gente pode fazer para ter uma boa higiene? Na verdade, assim, para ter uma boa higiene, tu tem que escovar, tá? O que tu deve evitar de ficar comendo o dia inteiro. Comer Isso, muito doce, tem a o ver açúcar isso? tem. A frequência, A né? frequência da ingestão, tá? Porque o que acontece? Para ter cárie, tem que ter o açúcar, tem que ter o substrato doce, tá? Se tu não comer açúcar, que é quase impossível, porque tu pode não comer o doce, mas tu come o pão, tu come uma outra coisa. Ele pode estar em qualquer outro qualquer alimento, lugar. mas sendo Qualquer- açúcar... Entendi. E aí a gente se alimenta, ficam resíduos. Se tu não remove aquele resíduo, se tu não faz a limpeza, vai ter a bactéria na boca, que todos nós temos, independente de escovar bem ou escovar mal, faz parte do São nosso... nativas. Estão ali. Então, assim, essa questão de comer com intervalos curtos é uma coisa que é prejudicial para a saúde bucal. Claro que se tu ficar na dúvida, como uma fruta ou como um brigadeiro? A fruta. Come a fruta, né? Tu não vai poder escovar os dentes, tu vai ter muito menos chance de desenvolver uma cárie com a frutose E do que ajuda com... da dieta também, né? Mas Aí, isso. contribui pra dieta. Não, E pra assim, saúde bucal, né? aquela velha frase, a saúde começa pela boca. E é em todos os verdade. sentidos, né? É a questão... muito real isso. É alimentação, é fala, é comunicação, né? Então a gente tem assim, ela é um meio de relacionamento, né? A gente depende muito dá um sorriso, né? Existem várias montagens na internet quando as pessoas fazem altas produções estéticas na face e deixam os dentes do lado, né? Então, por aí, né? Cuidar geral. Eu gostaria de parabenizar a doutora Juliana Romanini pelo brilhante currículo. Ela é dentista, especialista em periodontia, mestra em patologia bucal e doutora em estomatologia. Além disso, ela integra o projeto Maio Vermelho. Eu gostaria de saber, doutora, como esse projeto surgiu, quais os objetivos e como está o andamento desse projeto. E também para o nosso público que acompanha, como eles podem seguir esse projeto nas redes sociais. Muito bem, Felipe. Vamos contar um pouquinho da história, né? A gente tem... como a minha formação, ela sempre foi na parte de estomatologia, patologia bucal, periodontia, e trabalho muito na parte clínica também, né? Mas, assim, o meu xodó, digamos, né? Sempre foi a parte de diagnóstico desde a época da faculdade. E eu sempre trabalhei a parte de lesões bucais. E com esse envolvimento... Nós sempre participamos, eu trabalhei em faculdades, dando aula nessa área, né? E a gente estava sempre em função de fazer campanhas de prevenção, ações relacionadas à luta contra o câncer bucal, que é o que mata, né, dentro da odontologia. Então, isso toma uma proporção diferente, né, das outras áreas, muitas vezes. É diferente um olhar de uma prevenção para crianças, para cárie, né? Uma doença que vai levar a pessoa a óbito. Então, parece que isso mexe um pouco mais com as pessoas. E durante o meu mestrado, na verdade, a gente participou pela primeira vez de uma campanha que hoje está na sua 25ª edição em Novo Hamburgo. Vai ser nos próximos dias também a ação lá, de exames com o meu professor Panteles, que fazia, né, se juntou com a Liga de Prevenção ao Câncer, a Liga de Prevenção ao Câncer da cidade, com a prefeitura lá de Novo Hamburgo, e eu participei dessa campanha, achei legal a forma de levar a possibilidade de acesso a exames bucais, né, como a gente estava muito vinculado.
E aí começou o conhecimento, a participação nas campanhas. A gente foi para outras cidades do interior, sempre levando como uma iniciativa, né, da Faculdade de Odonto da URGS com as parcerias locais de cada região. Quando eu estava no doutorado, né, em 2006, eu participei como aluna do doutorado da implementação da lei, que é o que nos embasa, né, de prevenção ao câncer bucal, em 2006, na Assembleia Legislativa. Então, naquele momento, as entidades se juntaram, né, existia uma entidade chamada Comitê das Entidades de Classe da Odontologia, onde várias entidades, Sobracid, Soergues, o CRO, né, faziam parte desse corpo, as faculdades de odontologia, e eles tinham essa mobilização das entidades para que, com esse corpo mais forte, né, se conseguisse fazer uma implementação de mudanças na legislação. E uma delas foi a questão da semana, do dia de prevenção, dia de luta contra o câncer bucal, que é o dia 31 de maio. Então, que é uma lei de 2006, né? E aí, a partir da lei, né, agora eu estou no campo, né, mais do que ninguém defende a questão das leis, né? Quando a gente tem uma lei que embasa, que protege, que argumenta, né, a gente tem mais facilidade, de certa forma, de buscar alguns direitos, algumas participações. Então, nesse momento, em 2006, com a implantação da lei, a gente conseguiu mais força, de certa maneira, para trabalhar as questões da prevenção do câncer bucal. E o dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. O cigarro é a principal causa relacionada à doença. Então, por isso que aqui no estado, né, a lei estadual foi estabelecido o dia 31 de maio. Nesse momento, a gente começou a fazer campanhas isoladas, né, mais reforçadas, mas ainda isoladas, buscando, né, levava assim, a um shopping, a rodoviária, a uma praça, né, a questão das ações. E aí, em 2011, esse comitê que eu mencionei, o SECO, ele nos chamou, a mim e o professor Vinícius Carrarte, da Faculdade de Odonto, para dar tipo assim, olha, vocês gostam tanto desse assunto, né? Quem sabe vocês organizam um projeto que possa ter um embasamento, uma evidência científica, uma organização melhor. E aí nasceu o projeto Maio Vermelho, né? Dentro desse comitê. E a partir disso surgiu o Maio Vermelho como uma entidade um pouquinho separada, né? Então, assim, vocês têm o Previne Vermelho, né? O Maio Vermelho. Então, vocês têm um símbolo, vocês têm uma ideia, uma ideologia do Previne, que é o escudo de proteção, né? Então, isso faz vocês pertencerem ao Previne, né? E nós criamos o projeto Maio Vermelho para a gente ter um pertencimento com um objetivo. Então, quando as pessoas olham o Previne e o escudo, vocês estão falando, sabe que estão falando da CAR, sabe que estão falando das ações de vocês. E o projeto a gente idealizou com essa imagem da flor que vocês estão vendo espalhadas aí, né? Que a gente tá aqui, já está usando aí. A gente tá usando a florzinha aqui. Aqui também. Para que fosse a ideia de que a gente tenha um projeto que seja um guarda-chuva que organize as ações no estado, e a Secretaria Estadual da Saúde é totalmente parceira das ações, né? Para que a gente faça isso em todos os municípios. E a gente tem, então, uma identidade visual, mas principalmente a gente tem objetivos. Então, quando a gente tem um dos objetivos que a gente tem é qualificar os cirurgiões dentistas, tanto da rede privada quanto da rede pública, para que ele possa ter segurança no diagnóstico. Então, se eu venho aqui, converso contigo vários assuntos, tu sai daqui pensando, puxa, isso eu vou fazer diferente, isso eu vou melhorar para o meu paciente, né? E a gente tem mostrado, com a sequência, né, são 15 anos de caminhada, que essa continuidade dos treinamentos deixa o dentista mais seguro e cada vez melhora o encaminhamento, o diagnóstico precoce, que é o que a gente espera com a mudança, né, do treinamento, que se diagnostique cada vez mais precocemente. Então, quando a gente fala do câncer da boca, né, quando a gente fala de uma doença que é pouco conhecida da população, e a gente tem os dentistas falando na mesma linguagem, no sentido de levar a informação correta, de não levar fake news, de não levar mitos, né, para a população, a gente consegue uma mudança de comportamento, né, do dentista e também da população lá adiante. Então, nós, como núcleo do projeto, organizamos algumas coisas que, se elas são gradativamente reproduzidas por já terem uma referência, já terem uma comprovação científica, uma evidência científica,
ela vai dar um resultado, da mudança lá no final para o paciente, né? Então, o projeto tem isso, ele tem uma identificação, que é a flor na boca. Deixa eu pegar o folhetinho aqui, né, para a gente mostrar aqui o nosso folheto, tá? E quando a gente usa a flor, né, e não outros símbolos, a gente coloca, tem uma história, né? A flor, na verdade, ela foi inspirada numa peça de teatro de um italiano chamado Luigi Pirandello, que a morte depositava no beijo, depositava o beijo nos lábios desse homem, né? E esse homem desenvolveu a flor, né? O epitelioma, que era como era chamado o câncer de boca lá nos anos antigamente, tá? É história, viu? É história. Então, assim, a imagem do projeto é a flor, que a gente usa facilitado, mas é a flor na boca. E se a gente for ver a característica das lesões iniciais do câncer de lábio, né, ele parece uma flor, tá? A gente não mostra muitas imagens, porque elas são mais agressivas, né? Mas é justamente isso, a gente queria algo que fosse mais simbólico, mas que tivesse um significado, tá? Então, o projeto, ele tem uma identidade, ele tem principalmente um objetivo, né, que é capacitar os dentistas, qualificar os dentistas para que ele leve lá para o seu consultório, lá para a sua clínica, lá para a sua escola, né, o trabalho de uma forma clara, que o dentista se sinta qualificado e seguro, que o paciente receba melhor informação e que a campanha organizada vá repicando. Quanto mais fale sobre isso, mais cedo, mais fala, e isso vai se multiplicando. Então, esse, sim, né, na essência, assim, no resumo, é o objetivo do projeto Maio Vermelho. Que os dentistas podem seguir, que os dentistas podem usar a informação, tem material produzido, né? A gente tem folheto com orientações, que também tem uma escrita, né, que é direcionada para a população, não para o dentista, acessível, né? O paciente entende, a pessoa entende o que está escrito aqui, né? E muitas vezes o colega mesmo diz, nossa, olha que fácil, vou falar dessa forma para o meu paciente entender melhor. Então, tudo isso é testado, né? Não é só chegar aqui, fazer o programa com vocês e dizer, olha só, né? Tem câncer de boca, e aí? Então, eu tenho uma responsabilidade de fazer a campanha, fazer o treinamento, permitir o acesso, criar ações, por exemplo, na prefeitura, os postos de saúde estão abertos para fazer as ações, eventualmente alguns municípios fazem nas praças, mas o paciente que foi identificado, ele tem que saber para onde vai. Então, digamos que na Caixa vocês façam uma semana da prevenção ao câncer de boca. Está aberta, a pessoa não vai ter agendamento, chega lá e vai ser examinada, o exame demora 1 minuto e meio, e vocês identificaram alguma lesão. Bom, vocês já têm que estar organizados, né, para saber para onde vai encaminhar esse paciente. Né, exatamente. Então, essa responsabilidade a gente conversa muito, porque não adianta fazer uma campanha, levantar uma demanda, levantar um problema e a gente não saber o que fazer com isso. Tá? A doutora comentou sobre capacitação e também trazer para o paciente essa segurança, né, do que pode ser ou não um câncer de boca. Existe algum fator estético, assim, visível, que pode preocupar a pessoa? Por exemplo, tô com uma feridinha aqui, acho que pode ser grave. Por exemplo, na dermato, a gente vê uma manchinha e a gente já pensa, vou lá ver. Vou dar uma olhada. Essa é a fala, olha, a tua fala foi, assim, perfeita, tá? Perfeita mesmo. A questão não é o paciente identificar o câncer de boca. Isso tá totalmente errado, né? Mas a gente tem percepções. Quando tu te examina na pele, tu diz, tem uma manchinha, eu vou ver o que é. Essa mesma ideia é pro câncer de boca. A gente, quando tá escovando o dente na frente do espelho, como tem que ser, a gente vai escovando e vai percebendo se tem alguma coisa diferente daquilo que eu olhei ontem. Então, se eu perceber uma mancha, uma ferida, uma bolinha, um carocinho, que tá sempre ali. Poxa, isso aqui já tá aqui há 10 dias, 15 dias. Com dor, né? Sem dor, alguma coisa assim. Principalmente sem dor, que às vezes a dor te leva a procurar ajuda, né? Mas a ausência da dor... O perigo é a ausência da dor, né? O câncer de boca só vai doer quando tá num estágio muito avançado. A gente só vai visitar a Carla se tá doendo o dente. Exatamente. Então, essa percepção do, tem uma coisa diferente e vou procurar o profissional, é que é pertinente. Então,
a questão do autocuidado, ela vale para manchinha da pele, vale para manchinha no braço, vale para bolinha no pescoço, né? Mas é uma coisa, não estou procurando um câncer, eu estou procurando, eu percebi algo diferente. Eu, como tenho preocupação com a minha saúde, eu vou procurar o especialista específico. Dermatologista a pele vai ver o dermatologista. Se é alguma alteração ginecológica, vai no ginecologista, né? Vai no urologista. Então, assim, é o profissional que é responsável pelo diagnóstico, né? Mas o autocuidado é meu, é do indivíduo. E muitos têm falado, né, Ana, sobre o autoexame. Não só no câncer bucal, né, mas outros tipos de câncer, como o câncer de mama, se divulga, inclusive, na mídia tradicional. Eu gostaria de saber, então, se esse autoexame é recomendado ou não. Ele não é recomendado. Essa é uma pergunta muito importante. O INCA já desaconselha o autoexame da mama e da boca também, justamente por isso que eu acabei de falar. A gente não tem obrigação, né, de fazer o diagnóstico de câncer. Se tu tivesse conhecimento, tu vai olhar a tua boca e se, puxa, isso pode ser um câncer. Geralmente as pessoas dizem assim, não, eu não vou nem procurar para não ter problema, para não me incomodar. Né? Então, uma coisa é a gente se conhecer, ver que tem uma bolinha no olho, ver que tem uma manchinha na boca, perceber que tem uma mancha na pele, né? Perceber que está fazendo, indo pro banheiro mais vezes do que o necessário, né? Porque tu faz exame de um câncer para identificar um câncer de pulmão, não faz um autoexame, né? Então, o autoexame, ele não é aconselhável porque a gente pode mascarar o diagnóstico de uma lesão importante. Olhei, é só uma manchinha. É só uma bolinha. Achou alguma coisa que tá esquisito dentro dessa tua rotina do autocuidado, procura o profissional. Procura o clínico geral dentista, procura um médico, procura um enfermeiro, alguém que te escute e te diga, opa, essa alteração tem que ser avaliada por tal especialista, né? Seja um médico, seja dentista, mas que vá para o caminho certo. Porque justamente esse descuido que daqui a pouco um autoexame pode infringir, faz com que as pessoas atrasem o diagnóstico, né? Tipo assim, eu tô com uma ronquidão na voz, mas eu vou comer uma pastilha e não vou procurar a avaliação. Isso atrasa o diagnóstico. E esse é um dos problemas, dos maiores problemas, né, em relação ao câncer de boca, o atraso do diagnóstico, que faz com que as lesões sejam identificadas nos estágios mais tardios, né, e com isso a gente tenha o risco altíssimo de óbito e também uma elevada morbidade, né? O que é a morbidade? São as sequelas que o tratamento da doença deixa. Então, eu sempre coloco essa questão assim, né, tem que cuidar, sim, mas quem faz o diagnóstico, quem faz o exame é o profissional. Vou até perguntar, assim, como é feito esse exame de detecção, assim, até uma coisa é eu chegar lá, ver que tem algo diferente, aí o médico me encaminha, e aí como é que é esse exame? Ele é um exame muito invasivo? Porque as pessoas têm medo. Ele é acessível? Como é que é isso, doutor? Veja que a gente está falando, até deu exemplo, né, da questão de outros tipos de cânceres, né? A boca é extremamente acessível. Né? Eu acho que dos locais assim que a gente tem mais facilidade de examinar. Então, o exame preventivo para o câncer de boca, ele deve ser feito por todos os colegas, independentemente da especialidade. Ele dura mais ou menos 1 minuto e meio. E talvez, assim, se a gente tiver que fazer uma frase da nossa atividade aqui de hoje, né? É primeiro avaliar a mucosa, né? Depois dente, depois gengiva, que é o que está habituado. Então, o paciente sentou na cadeira do dentista, abriu a boca, a primeira coisa a fazer é examinar todas as mucosas. É visual. Qual é o grau de dificuldade? Nenhum. Tá? Tu tá falando comigo, tu tá me olhando, tu tá vendo a minha boca. Então, tu já tá vendo se tem alguma alteração. Então, isso é o exame clínico visual, tá? Muitas vezes demanda uma espátula, uma gaze, uma boa iluminação para que eu possa enxergar a cavidade bucal, tracionar a língua para enxergar a região posterior da língua, não deixar nada, pedir para o paciente movimentar, né, abrir bem. E uma coisa que a gente brinca muito, né, quando a gente é criança, a mãe da gente diz, olhe com os olhos, não olhe com as mãos, né? Não,
tem que olhar com as mãos, porque a gente vai examinando e vai palpando para perceber pequenas alterações de textura, né? Pra gente ver se tem alguma, pra gente ver, né, com os dedos, se a gente tem alguma alteração que os olhos não estejam percebendo. Então o exame ele dura 1 minuto e meio, é visual, não requer tecnologia avançada, né? Não requer nenhuma máquina, lógico, isso é o exame preventivo. Uma vez identificado alguma alteração, manchas, feridas, né? Aí o profissional tem que encaminhar ou realizar um procedimento que a gente chama de biópsia. Que a biópsia é uma remoção de uma parte daquela lesão que vai ser analisada no laboratório para chegar ao diagnóstico definitivo. Então, biópsia não é sinônimo de câncer. Biópsia tem a mesma conotação de eu fazer um exame de sangue. Eu não faço um exame de sangue procurando câncer. Eu faço um exame de sangue para avaliar a condição. A biópsia é o exame. O resultado é o procedimento. O exame vai ser o histológico que vai confirmar ou não a alteração. Esse procedimento é feito no próprio consultório? No próprio consultório, com anestesia local, é parcial. Então, não existe uma grande complexidade para o diagnóstico precoce. O exame visual e, em tendo lesões, a biópsia e o exame histológico na sequência para confirmar ou não. Tá? Isso varia muito de paciente para paciente. Foi identificado. E aí, é radioterapia, químio, como é que funciona? Isso vai depender de caso a caso. De caso. Então, nós temos duas... A gente fala muito... Eu vou puxar um pouquinho para trás, posso? Claro, se vocês me permitem. Eu vou puxar um pouquinho para trás da nossa conversa. A gente trabalha muito no que a gente chama de linha de cuidado, né? Quando a gente faz didaticamente uma linha de raciocínio, né? Onde a gente possa pensar no câncer de boca como um cuidado que tem várias etapas, tá? Então, a gente tem a parte de prevenção, tá? Que a gente começou a falar um pouquinho, né? Então, a gente tem a prevenção primária, que a gente chama, que são os fatores de risco, tá? Então, quais são os fatores de risco para o câncer bucal lá na prevenção primária? A gente falou várias vezes solto, mas eu vou só colocar um pouquinho, alinhar, para a gente não perder, né, a importância da questão da prevenção primária. Então, tabagismo é o mais relacionado, tá? Álcool e tabaco juntos são disparados, o efeito que os maiores causadores, né? O álcool isolado em segundo lugar e para tumores de qualquer localização e a exposição solar desprotegida para o câncer de lábio inferior, certo? E a gente tem também a presença do HPV, do vírus, né? Para as lesões de orofaringe mais posteriores. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente consegue... Se eu estou falando para vocês aqui, vocês estão imaginando os fatores são preveníveis. O sol com o uso de filtro solar, para quem, né, se expõe ao sol de uma maneira no trabalho, não é só a exposição do sol da praia, né? É o dia a dia, quem trabalha na rua, quem tem uma exposição direta, né? Surfista, agricultor, o pessoal que trabalha na limpeza, o pessoal da eletricidade. Então, assim, tem muita gente que trabalha exposto ao sol. Pescadores, né? Então, é evitável. Tabaco, evitável. Álcool, evitável. Né? E o HPV tem vacina. Então, voltamos lá para a doutora Carla. Ela tem que convencer os pais das crianças que tem que fazer a vacina. Mas, meu Deus, mas é uma criança, HPV está relacionado a sexo. Muito preconceito, né? Exato. Cara, é vacina, vamos prevenir. Então, fatores evitáveis, prevenção primária. É difícil de trabalhar isso, mas evitáveis. O segundo tipo de prevenção, e que é o que a gente mais faz no Brasil, né, é o diagnóstico precoce que a gente estava falando do exame, tá? Então, se eu tenho o dentista que faz o exame das mucosas, faz a identificação precoce, eu vou ter um diagnóstico precoce, vou ter uma prevenção secundária e consigo fazer o tratamento com o menor dano possível para esse paciente. Então, já falamos de prevenção, fatores de risco, diagnóstico precoce, né? Falamos do laudo da biópsia antes. E aí, a gente entra para mais uma etapa dessa linha de cuidado. O tratamento do câncer bucal, tá? Ele é feito por médicos, tá? O dentista não participa do tratamento da doença. O dentista, ele participa do tratamento de suporte, que a gente chama. Então, para a gente ter um tratamento de melhor qualidade, com menos efeitos colaterais, o dentista faz o que a gente chama de adequação bucal. Faz limpeza, remove cárie, remove dentes quebrados, pontos cortantes, orienta cuidados de hidratação, de higiene, para que o paciente inicie o tratamento passando bem.
tá? Então, é fundamental a presença do dentista nessa fase. E aí o paciente vai para o tratamento com o médico. Saímos um pouquinho, né, da odontologia e vamos para o médico. O médico vai determinar o estadiamento da lesão, tá? E o que é o estadiamento? É o quanto avançada essa lesão está. Então, a gente tem a doença começando na boca, ou com uma mancha branca, ou com uma ferida que não cicatriza, né? E eu sempre faço uma analogia, deixa eu pegar a florzinha aqui, né? É pequeno aqui, mas assim, esse botão amarelo, ele tem mais ou menos 1 centímetro, tá? Doenças até 2 centímetros, que é um tamanho de uma moeda de 10 centavos. Ninguém mais nem sabe o que é moeda hoje em dia, né? É verdade. Mas tá? Acabou, né? Então, uma moeda de 10 centavos tem 2 centímetros. É o máximo da lesão inicial na boca. Pense em uma cirurgia. Então, quem vai fazer a avaliação é o cirurgião de cabeça e pescoço. Lesões que sejam operáveis, né? Quanto menores, vão imaginando o dano de uma lesão. 2 centímetros, né? Se pode fazer uma cirurgia. Aí se faz uma cirurgia com margem de segurança. Pense numa lesão na língua ou no lábio, do tamanho de uma moeda de 10 centavos, com margem de segurança em torno de 1,5 a 2 centímetros. Imagina. Para lado, para outro, em profundidade. Então, estamos perdendo metade da língua, metade do lábio, no mínimo. Tá? Aí se faz isso, né? Então, a gente tem um estadiamento, nesse momento, quando ele faz essas medidas, ele tem um estadiamento, diz, pode ser operável, tem envolvimento dos linfonodos. Talvez precise fazer uma cirurgia mais extensa, né? Ele pode ter uma metástase local nos linfonodos, regional nos linfonodos, e aí tem que fazer uma cirurgia um pouco maior. Já temos mais dano. Mas além disso, precisa fazer uma radioterapia, tá? Então, aí o cirurgião passa por uma radioterapia, e eventualmente uma quimioterapia para complementar. E aí a gente está falando de tumores iniciais. Eventualmente, os tumores com mais de 4, 5, 6 centímetros, pense em 6 centímetros na boca, tá? Façam essa analogia. São inoperáveis. Aí o paciente vai só para rádio e para químio. E aí, dentro desse contexto, onde é que volta a presença do dentista? Fazer o acompanhamento para minimizar os efeitos colaterais dos tratamentos. Tá? E aí a gente tem, muitas vezes, dentes perdidos, tem próteses para serem repostas, e dentro dessa linha de cuidado, né, durante o tratamento e após o tratamento, o dentista vai orientar a higiene, aplicação de flúor, laser terapia para diminuir as feridas, né? Então tem todo um conjunto de medidas de cuidados, né, para que essa pessoa possa passar pelo tratamento. Aí passou pelo tratamento, tem que reabilitar. Ou com prótese, com fonoaudiologia. Voltamos à nossa língua. Metade da língua foi perdida na cirurgia, né? Tem que aprender a falar, tem que aprender a comer, tem que conseguir, né, comer. Então, o tratamento, ele é extremamente complicado, complexo, porque muitas vezes as sequelas são grandes. Então, quando a gente faz essa linha de cuidado didática, a gente consegue trabalhar com o paciente em vários momentos, né? Mas eu faço melhor uma parte, a Carla faz melhor outra, né? Então, a gente tem maneiras de se inserir no cuidado do paciente com câncer de boca, como dentistas, ao longo de todo esse cuidado, tá? E aí a gente vai trabalhando, vai cuidando do paciente. E aí a gente pensa assim, puxa, né? Mas o paciente, ele então tratou, agora ele volta para trabalhar, né? Imagine, agora eu fiquei pensando, né? Me veio, imagine um advogado, né, que trabalha com a eloquência da voz, com a função, ele tem todo um trabalho intelectual ali, né, que ele pode fazer nos papéis, mas se ele for para um júri, né, eu mesmo uma audiência, não tem né, como. então veja, é limitador. Então veja, e a gente está falando de uma faixa de idade, às vezes assim, com 45, 50 anos de idade, que é a idade que aparecem mais as lesões, quando os fatores de risco estão presentes ali, a lesão aparece. Então, a gente está falando de pessoas que estão ativamente no trabalho. Então, a pessoa deixou de sorrir, deixou de falar, né? Deixou de se alimentar com a família, deixou de conviver, muitas vezes, em função da doença. Então, por isso que a gente fala tanto, né? Porque se a gente não falar sobre isso, as pessoas desconhecem a necessidade de fazer a prevenção e o diagnóstico precoce. Seria uma das minhas perguntas, assim, sobre a qualidade de vida desse paciente, né? Então, mais uma vez, aí a gente confirma a importância do diagnóstico precoce, né, Felipe? E quanto, né, aumenta, se a gente botar em porcentagem, a chance de cura nesses estágios iniciais, uma detecção precoce?
A gente fala em torno de 90% de cura, né, do tratamento. O paciente curado tem que ter 5 anos de acompanhamento sem o retorno da doença, né? Mas, assim, nos estágios iniciais, aí, com 1 centímetro, aí existe uma chance altíssima de cura, né? E à medida que vai crescendo o tumor no diagnóstico, né, demora, o atraso no diagnóstico, vai diminuindo a chance de sobrevida, né? Só que a gente fala muito, assim, né, da questão da sobrevida com qualidade, né? Não adianta sobreviver a qualquer preço. Às vezes o paciente perde a vontade de viver, né? Então a gente tem, assim, muitos pacientes que cansaram, eles querem desistir. Chega um momento, né? E aí não falei da parte de cuidados paliativos, que muitas vezes o paciente, quando já tem o diagnóstico, dependendo do estágio avançado, ele já entra em cuidados paliativos desde o início do diagnóstico, não só lá adiante, né? Para justamente poder ter uma qualidade de vida melhor, sem dor, né? Fazendo fisioterapia, sendo bem cuidado, tá? Então, assim, o diagnóstico precoce favorece a cura, né? E a doença é extremamente agressiva. Então, a gente fala muito nesse sentido, assim, de... Não, fez a cirurgia, agora tá tudo bem. Não, ele vai ter que continuar fazendo o acompanhamento, porque pode haver chance de retorno da doença. Tem toda uma caminhada, né? Depois do diagnóstico, do tratamento inicial, vai ser uma caminhada longa e que não é fácil. Não é fácil. Né? O prognóstico lá, a chance de problema é grande, de perda, né? De áreas, né? Pedaços, de vários, né? Então, realmente, e essa é a importância desse projeto, que já não é mais um projeto, né? Agora já há alguns anos, mas assim, o Maio Vermelho, ele vai além de passar informação para o paciente, para a população de maneira geral. É a importância de capacitação do profissional para que isso seja, quando o paciente chega, seja diagnosticado quanto antes, para ficar no pequeno, 2 centímetros, né? Para ter a margem de segurança, para que ele consiga ter um resgate da sua saúde e uma vida, né? Uma vida depois da doença, depois do diagnóstico da doença, exato, do tratamento, né? E porque é difícil, a gente sabe, nós temos até um caso de uma pessoa bem próxima da gente, né? Que foi o dentista que descobriu o câncer de boca, de base de língua de uma colega nossa, e que o pai foi porque achava que era uma afta, né? Que o dente estava fraturado. E quando o dentista fez o exame, bateu o olho, não. Que foi a reação? Qual foi a reação dele? Esse dentista está errado, não pode ser. Imagina se o dentista vai saber disso, né? Então, por isso que é a importância, né, de todo esse trabalho que faz. Porque não é só fazer. Eu brinco muito assim, digo assim, eu adoro tirar foto com vocês, vai ser maravilhoso, vocês vão publicar nas redes, mas não é isso, não é um aparecer individual, é o aparecer da ação. O que eu estou fazendo? Que resultado isso vai dar de consequência, né? Que consequência isso vai dar adiante? Que resultado eu vou ter para o paciente? Então, assim, se essa pessoa teve o diagnóstico, né? Se foi trabalhado, poxa vida, foi o dentista que tratou. As pessoas não imaginam que o dentista seja capaz de fazer isso, né? Desse. Então, mas é um trabalho, é uma construção, né? Quando a gente vai falando dessas histórias de vida, porque, na verdade, né, a gente está falando aqui de estatística, de sinais, né, de situações, mas isso que tu acabaste de falar, é uma pessoa próxima de vocês, né? É um colega, é o conhecido, né? E quantas vezes, assim, quando a gente faz assim, poxa, é 100%, depois que eu fiz o diagnóstico, ele é 100%. E a gente, até uma das frases que a gente tem, né, que a gente tem usado, que não é nossa, é da cultura judaica, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Pensa que muitas vezes essa pessoa é um mundo para alguém, né? Então, assim, ou é o mundo porque é o que paga as contas, ou é o mundo porque é o filho, tipo, né? Psicológico, exato. Assim vai. Então, assim, eu digo assim, eu fiz uma reflexão esses dias que a gente estava conversando sobre isso, assim, quem são os mundos de vocês, né? O quanto vocês sofreriam com qualquer diagnóstico de câncer de qualquer localização. Aí tu imagina, né, que muitos pacientes deixam de sentar na mesa para fazer uma refeição com a família por causa disso, né? Então, a gente vai trabalhando essas questões. Quando a gente começa a dar esse enfoque, a gente, opa,
né? Mudou, saiu do dente, né? Saiu da gengiva. E aí a gente começa a ver que... E o dentista, o paciente vincula muito mais com o dentista do que com o médico, né? No dentista tu vai pelo menos 2 vezes por ano fazer uma limpeza que seja, né? Então, se esse dentista tá inteirado do assunto, tá? Se apropria desse exame que dura 1 minuto e meio, a gente vai ter muito mais diagnósticos precoces. E de preferência, que se esse dentista se apropriar da prevenção que eu falei antes, né? De sentar com o paciente, demorar um pouquinho mais a anamnese, que a Carla falou também, né? De chegar, conversar, saber que doença tem, outras coisas vão ser identificadas, né? Então, é muito maior, né, do que uma campanha, do que um mês de ação de prevenção. É o ano inteiro. É a rotina do consultório. É chegar e convencer o paciente que o dentista, sim, vai dar uma importância não só para o teu dente, mas para toda a tua saúde, né? Não só isso. E o quanto a gente aprendeu nessa conversa. Se a gente pudesse ficar aqui horas e horas falando com as doutoras, com certeza ficaríamos, porque é realmente um conteúdo muito rico, pouco divulgado, né, como falamos antes, então a gente aprendeu muita coisa, né? Acho que o principal não é nem um aprendizado, é uma regra, realmente virou regra. E a prevenção precoce ainda é e sempre será a melhor alternativa. Sempre, né? Então... A gente reforça também, né, quem está nos assistindo, a importância de marcar uma consulta, de ir ao dentista periodicamente, né, de fazer seus exames de forma regular. Gostaríamos de agradecer a presença das doutoras, foi uma conversa muito enriquecedora e reforçar, né, que através da informação, da educação e da conscientização é possível, né, manter uma boa saúde em todos os seus aspectos. Eu queria... Posso? Posso? Eu queria só reforçar o convite, né, para quem estiver ouvindo. A gente tem no Instagram a página do Projeto Maio Vermelho, @Projeto Maio Vermelho, né? Onde a gente tem para os colegas muita informação técnica, né? E também para a população. A gente tem informações que falam, né, dos mitos e verdades. Então, é uma página que não é só técnica, né? É para a população também saber como chegar. A gente tem um grupo de trabalho permanente, eu represento, mas não sou só eu, nós somos vários colegas dentistas que são voluntários nesse projeto, ninguém ganha nada de dinheiros com isso, né? A gente tem realmente o foco na questão da saúde, da prevenção, e que a gente possa, quando a pessoa acessa essa página no Instagram, ele consegue mandar mensagens e a gente pode dar alguma orientação, tá? Então, assim, não é um consultório, não é uma consulta de graça, não é nada disso, pelo amor de Deus, né? Mas assim, tipo, estou com uma ferida, preciso de uma orientação, onde procurar? Bom, né, tem algum convênio? Sou advogado, tem a Carlos para poder, entende? Então, assim, às vezes a pessoa está perdida e a gente consegue direcionar a pessoa para avaliação profissional, tá? E quero convidar vocês para vestir a camiseta real do projeto. Vamos lá. Vou aproveitar para reforçar aqui. Calma, depois de vários anos sem vê-lo. Que nós temos, né, os nossos planos de saúde, né, como a mesa doutora falou, né? Então, se você... Obrigada. Pode botar vou colocar aqui na frente. Se você, acho que a gente ouviu muita coisa importante, mas se você é advogado, lembrando que nós temos condições muito especiais, né, para facilitar esse acesso à saúde bucal e também a outras áreas aí da medicina. Se você tiver interesse, né, ou está ouvindo, daqui a pouco tem alguém que precisa ouvir esse podcast, então encaminha para essa pessoa, realmente vamos fazer a diferença. Discordo um pouquinho da doutora que a gente não ganha nada, sim, a gente ganha vidas. Não, a gente não ganha, a gente salva vidas, eu falei, salva vidas, a gente não ganha nada financeiramente, aqui, né? Tá escrito aqui atrás, né? Você gostaria de salvar uma vida? @Projeto Maio Então, Vermelho. assim, óbvio que nós não somos, né? Não temos uma estrutura física para resolver muitos problemas, mas a gente consegue, com essa rede de contatos, né, orientar, organizar, saber para onde encaminhar. Então, eu acho que isso é o projeto. Pegar na mão e mostrar. Exatamente. Então, o projeto ele serve também como uma referência, né, do que fazer. Tem um problema, tu pode me ajudar com isso? Talvez eu possa te resolver. Talvez eu possa te dizer, olha, eu não resolvo, mas alguém pode te ajudar. E acho que o salvar vidas é por aí, né? A gente tem
várias campanhas de prevenção, de diferentes ações, e cada um que fala sobre isso, com certeza salva o mundo de alguém, isso não tenho dúvida. Se você quiser saber mais, quiser cuidar aí da sua saúde, então eu te convido para conversar com a nossa equipe de atendimento no WhatsApp, né? Vou passar o telefone aqui para vocês. 51 999 21 62 90. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30. Então, se você tiver dúvidas, interesse em cuidar não só da sua saúde, também como da sua saúde bucal, saúde física e bucal, né? Não deixa de ser física, olha eu aqui. Entre em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, meninas. Eu acho que foi enriquecedor. Com certeza. É pauta para conversarmos num outro momento. E para você que está nos acompanhando, né, nos acompanhou até aqui, só a nossa gratidão, né, e esperar que você se cuide, você e também a sua família. Nossa, muito obrigada às doutoras, Obrigada. a Ana. Obrigada, E reforçar Obrigada, que, apesar desse mês ser o mês de prevenção, a prevenção é durante todo o ano, né? Exatamente. É exatamente isso que eu queria fazer o fecho, que agradeço a Juliana por toda essa excelente conversa que a gente teve e que seja o início, né, dessa relação, dessa busca por uma prevenção, pelo cuidado com saúde bucal, com saúde mental, com saúde como um todo, né? Exatamente. Porque se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente não faz mais nada, né? Então, Ju, foi um prazer imenso te ter aqui. Essa conversa foi muito boa. Vamos repetir em outros momentos, né? E sempre que precisar da gente também, pode contar conosco para a divulgação. O teu projeto vai ser divulgado agora por nós ainda mais, tá? E estamos juntas. Obrigada. Muito obrigada, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Cuidem-se.